A videoaula de hoje é para tratar um pouco sobre a reprodução sexuada das plantas. Para comentar sobre esse assunto, nós devemos saber que as plantas têm diversos tipos de classificação. A primeira classificação que nós vamos tratar são as briófitas. Quem são as briófitas? São as primeiras plantas que ocuparam a terra. Essas plantas são pequenas e vivem em lugares sombreados e úmidos. Aqui, essa imagem, queria que vocês focassem, esse aqui é o que nós chamamos de gametófito e esse aqui, esporófito. Essas duas estruturas vão estar falando um pouquinho sobre como elas vão se reproduzir. Igual mostrei anteriormente, nós temos os gametófitos. Os gametófitos, eu tenho o gametófito masculino e o feminino. O gametófito masculino é que vai produzir a parte masculina, o gameta masculina, que seria o anterozoide, e a feminina, a oosfera. Esse anterozoide, para conseguir chegar ao gameta feminino, ele necessita da presença da água. Por isso a importância desses seres viverem em lugares úmidos, a qual haja água para poder fazer esse transporte. Aí, nesse gametófito feminino, irá surgir um esporófito, já que já não estamos falando de reprodução sexuada, mas assexuada, nós já falamos anteriormente sobre os esporos, e esses esporófitos vai produzir esporos que vai permitir esses seres, as briófitas, conseguirem dispersar no meio ambiente. Então, essa é a reprodução da planta briófita, a qual necessita da presença da água para fazer o transporte da anterozoide até a oosfera. Pteridófitas. As pteridófitas ocuparam muito o ambiente terrestre, principalmente na época dos dinossauros. As pteridófitas são as samambaias, que nós conhecemos muito aí, para a ornamentação. As pteridófitas, elas são um pouquinho diferentes um pouco das briófitas, em questão que, no caso das briófitas, quem é mais dominante são os gametófitos, os esporófitos surgem esporadicamente. Nesse caso, quem é mais dominante são os esporófitos, e os gametófitos eles vão surgir esporadicamente, não são permanentes. A folha das samambaias, se vocês repararem na parte de baixo, ela começa a surgir esporos. Esses esporos vão ser liberados para o meio. E ao cair no solo, aí vão dar uma origem ao protalo. Esse protalo, ele seria a estrutura que vai fazer a reprodução sexuada da planta. Lembrando que essa aqui já foi assexuada, que eu estou falando de esporos, que esporos é um processo de reprodução assexuada. A reprodução sexuada fica nesse protalo. No protalo, ele vai ter a presença da oosfera e do anterozoide. Para que a anterozoide chegue à oosfera, também vai necessitar da água, a água que vai ser o meio de transporte. Por isso, as pteridófitas e as briófitas, elas são consideradas tipo anfíbios terrestres, seres que necessitam da água para reproduzir, assim como um anfíbio necessita. Aqui vocês veem a água sendo transportada levando o anterozoide até a oosfera e daqui surgindo um novo ser. Aqui nós temos o esporófito, que seria as folhas da samambaia que nós sempre enxergamos, né? E na parte de baixo é possível a gente ver a presença, como se diz, temporária em alguns momentos do gametófito, que seria essa parte que seria responsável para a reprodução. Uma pergunta que eu coloquei na atividade. Costuma-se dizer que os musgos são os anfíbios do reino vegetal. Essa comparação não é totalmente correta, mas é uma aproximação. Que semelhança você indicaria entre o modo de vida dos anfíbios e dos musgos? Igual comentei anteriormente. Os anfíbios, eles necessitam da água para reproduzir. Semelhantemente, os musgos e as pteridófitas, né, elas também vão necessitar da água para reproduzir. E a maior dependência maior da água ainda está com os musgos. Os musgos são mais dependentes da água do que até as próprias pteridófitas, porque eles não conseguem absorver
muito bem a água. Então, eles precisam estar em lugar úmido para evitar a perda de água. A pteridófita, que são as samambaias, já consegue viver um pouco em lugares com pouca quantidade de água. Já o musgo não, tem que estar bastante úmido. Por isso que dá para se pensar em outra questão. Por que eu não encontro musgo e nem pteridófitas em lugares extremamente secos, igual a caatinga? Porque esses seres necessitam da água para reproduzir e muito mais o musgo, que ele necessita da água para se proteger da desidratação, da perda de água. Gimnospermas. As gimnospermas, o grande representante que nós temos são as araucárias, que os pinheiros. Elas são chamadas de gimnospermas porque elas já são seres que possuem sementes, mas não fruto. Então, a gimnosperma, presença de sementes, que a gente chama sementes nuas, expostas, que não estão em volta de um fruto. Aqui dá para a gente ver as estruturas reprodutoras. Isso aqui seria o cone masculino, isso aqui seria o cone feminino. O cone masculino, ele libera o pólen. O pólen ele é transportado até o cone feminino pelo vento. O vento que vai fazer essa função. O que é interessante é que esse pólen apresenta tipo uma asinha que favorece ele voar, com mais facilidade sendo levada pelo vento. Esse cone feminino, posteriormente, ele vai formar as sementes. Se vocês perceberem, esse cone feminino, ele forma um aglomerado de várias sementes que nós chamamos de pinha e a semente isolada de pinhão. Aí, a estrofe popular. Pinheiro, me dá uma pinha. Pinha, me dá um pinhão. Menina, me dá um beijo que eu te dou meu coração. Pinha e pinhão não são a mesma coisa. A pinha seria o cone feminino e o pinhão é a semente. O que é semente? Aí já vem outra pergunta. A semente, na verdade, é o embrião. Esse embrião, nesse caso, ele vai estar tendo uma reserva de alimento e, além disso, uma casca protetora. Então, isso que é uma semente. E ela vem posterior, nesse caso a semente, ao encontro da estrutura masculina com a estrutura feminina, que seria o grande pólen encontrando com a oosfera. Na atividade de vocês eu perguntei esse questionamento. A figura abaixo mostra uma gimnosperma da espécie Ginkgo biloba. O estudante afirmou que as formas arredondadas que vocês estão vendo aqui na foto são frutos. Outro diz que elas não são apenas sementes. Quem está certo? Se vocês pegarem o próprio enunciado, fala que elas são gimnospermas. Eu acabei de falar que gimnospermas produzem apenas sementes nuas. Elas não produzem frutos. Então, nesse caso, quem acertou foi o menino que falou que elas eram apenas sementes. Porque, como ela é uma gimnospermas não produzem fruto. Agora nós vamos apresentar sobre as angiospermas. As angiospermas têm essa característica de já ter semente, só que a semente protegida no interior do fruto. As angiospermas têm outra característica também, a presença das flores. As flores, toda vez que você vê algo florindo, sinal de que vai vir sementes e frutos. Então o fruto vai estar vindo a partir da floração da planta. O que a flor significaria? A flor, então, é o órgão reprodutor da planta. A planta vai estar se reproduzindo na presença no surgimento da flor. A flor, se vocês tiverem acesso a uma flor próxima, se vocês tirarem as pétalas delas, vocês vão observar que ela tem essa região mais alongada, isso aqui nós chamamos que seria o ovário, e aqui dentro tem a oosfera. Aqui elas têm o pólen, o estame com pólen, que vai liberar o pólen para polinização. Então, nós temos uma flor, essa flor ela tem um estame, esse estame que vai ter o pólen vai chegar até essa parte da oosfera. O que é interessante nesse caso dessa planta é que não vai precisar da água,
igual também, que eu acabei esquecendo de falar, as gimnospermas também não precisam da água, que é uma evolução para o ambiente terrestre. As gimnospermas, no caso, ela estava usando o vento. Nesse caso aqui, eles usam polinizadores e que ao serem atraídos, por que o polinizador é atraído pela flor? A flor, ela, além de ter cores chamativas, ela tem um cheiro para chamá-la, o polinizador, e apresenta também do néctar, que é um alimento. Então, por isso que os polinizadores, que aí você tem as abelhas, os pássaros, vão em direção para buscar esse néctar. Ao buscar esse néctar, eles se enchem de pólen e levam o pólen de uma flor para a outra, o que nós chamamos de polinização. Então, a polinização não necessita da água, que seria uma evolução para a vida aqui na Terra e que permitiu essa dispersão grande das angiospermas e das gimnospermas, a independência da água para a reprodução. E nesse caso, quando chega o grão de pólen, ele chega até a oosfera e sabemos como ela é uma angiosperma. A partir do momento que o grão de pólen chegou, aí nós temos que formação da semente e essa semente vai ser envolta por um fruto. O que seria um fruto, na verdade? O fruto ele tem algumas partes. Você tem a semente, o endocarpo, o mesocarpo, o epicarpo. O epicarpo ele é a parte mais externa da semente, é a casca dela. O mesocarpo, essa parte aqui que normalmente nós acabamos comemos, se alimentando dela. E o endocarpo seria essa casquinha em volta da semente. Só um lembrete, né? Que na biologia tudo que tem semente é um fruto. Embora nós temos um ditado muito popular que acha que fruta é somente a banana, a maçã, mas tomate, fruto, abóbora, fruto, tem semente. Então a presença da semente em volta no interior com todas as estruturas nós chamamos de fruto. Até a próxima videoaula.